atualidade política e temos hoje como convidado o recém-eleito líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto. Está também connosco hoje a jornalista de política do Observador, a Inês André Figueiredo e, claro, a Judite França e o Bruno Vieira Amaral, que vão aqui também escolher os sinais verde, amarelo e vermelho. Vanessa Cruz, o semáforo abriu. Vamos à edição desta quinta-feira. E avançamos com o nosso convidado, que é há poucas horas oficialmente líder da bancada parlamentar do Chega, terceira força política depois das eleições legislativas de janeiro. Bem-vindo, Pedro Pinto. Muito obrigado. O partido diz que o senhor representa o espírito, a mensagem e o ADN do partido, do Chega. O número de críticos e dissidentes está nesta altura a aumentar, incluindo de fundadores do Chega. São pessoas que, afinal, não tinham esse ADN? Muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto vir aqui à Rádio Observador, particularmente num dia especial como o de hoje, onde fui eleito como líder parlamentar do Chega. E já vamos falar desses desafios também da bancada que lidera. Em relação à pergunta que me fez, o espírito do ADN continua connosco. Nós não fugimos em nada ao programa partidário desde o princípio do partido. Se houve pessoas que se foram afastando, isso terá que fazer essa pergunta a essas pessoas. Agora, da nossa parte, eu posso dizer por mim que entrei no partido um mês depois da sua fundação, por muito pouco não sou o fundador, já fiquei a data em 2019 às legislativas, e eu revejo-me inteiramente no partido, continuo a rever no líder André Ventura e portanto, não há muito a dizer sobre isso. Mas como é que se explica que um partido que conseguiu em tão pouco tempo subir a terceira força política veja agora vários nomes que estiveram quase desde o momento zero da fundação a baterem com a porta, e outros que, embora continuem até no partido, se demitirem dos cargos que tinham? Se quiser, até convido a recorrer às cores de semáforo. Não, isso eu percebo. Eu julgo que isso acontece nos partidos todos. Isso é uma situação perfeitamente normal. Se calhar houve pessoas que criaram expectativas, não sei, de cargos ou de alguma posição política dentro do partido. Esse não foi talvez o entendimento de André Ventura e da Direção Nacional, e essas pessoas foram batendo com a porta, mas volto a referir o mesmo. Isto é um partido político, acontece em todos os partidos. Quem não está, Pedro, quem não se revê... São dores de crescimento? São dores de crescimento, claramente. Isso acontece. Ou seja, o Chega está a aproximar-se de um partido do sistema. Não, o Chega é um partido antissistema e é um partido diferente do sistema. Agora, somos um partido que temos que estar integrados no sistema para poder mudar um dia esse sistema. Essa tem que ser a integração. E aqueles que afastaram são aqueles Nós não afastamos ninguém. Procuram os lugares que querem, digamos... Isso é uma teoria e uma conversa que se ouve muitas vezes, e até nas redes sociais, que o Chega afastou. Nós não afastamos ninguém, foram as pessoas que se foram afastando. Eu vejo, por exemplo, até pessoas que já não são militantes do partido dizer que são candidatos a presidentes do partido. Eu não sei onde é que eles podem ter ido buscar essas ideias. Isso é a mesma coisa que eu agora chegar aqui e dizer que sou candidato à liderança do PSD ou do CDS, não sendo sequer militante. Desculpe interrompê-lo, mas isso depende da perspectiva que quiser dar às coisas. Porque não, realmente houve militantes que quiseram sair, mas claro, também há o caso, por exemplo, do vosso chefe de gabinete que foi afastado e o próprio presidente do partido, André Ventura, disse que tinha sido uma decisão política. Claro que foi uma decisão política, obviamente. Então foi afastado. Foi despedido, mas não deixou de ser militante, eu julgo eu, pelo menos até à data, creio que continuará como militante, creio que continuará com a sua vida política. Agora, se ele pertence à Direção Nacional, mas se diz que não se revê, e foi ele que disse em diversas entrevistas, que não se revê na posição da Direção Nacional. Então, eu se não me revisse na minha Direção Nacional, a primeira coisa que eu faria era afastar-me. Se não me revejo, afasto-me. Isto é a lei da vida. Pedro Pinto, mas essa decisão não devia ser coletiva? Coletiva como? Ou seja, essa decisão está sempre nos ombros ou nas mãos de uma pessoa só. Não, isso é outra teoria. Querem fazer passar que o Chega é um partido de um homem só. Não é verdade. Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que a decisão é de André Ventura. A decisão é de André Ventura, mas obviamente que a Direção Nacional e pelo menos aquelas pessoas que estão mais juntas a André Ventura também tinham essa opinião. Aliás, até lhe posso dizer, se calhar, se perguntar a toda a Direção Nacional, se calhar esta atitude já tinha sido tomada antes. Portanto, André Ventura aguentou aquilo que ninguém aguentava. Essa é a grande questão. Várias destas pessoas, vários destes dissidentes, podemos chamar-lhes assim, queixam-se de perseguição política, de falta de democracia interna e de represálias. Pode garantir que isso não acontece no Chega? Que não acontece o quê? Que não há represálias para as pessoas dizerem o que pensam, por existir falta de democracia. Alguém foi violentado no Chega por causa? Não tenho conhecimento. Creio que não estamos a falar de represálias físicas. Então o que são represálias como?
Estamos a falar, por exemplo, o Chega tem neste momento ativo uma comissão de ética que responde ao Conselho de Jurisdição e há várias pessoas que têm sido expulsas do partido ou suspensas por dizerem coisas contra a direção nacional. O Observador tem diversos colaboradores. E agora, amanhã, um colaborador do Observador, começava a criticar quer a direção, quer os seus colegas jornalistas. O que é que o Observador fazia? Qual era a posição que tomava? Tem que haver algumas regras ou não? Não sei, seria uma decisão da direção, não é? Mas tem que haver não regras. Seria a decisão de um homem só, seria a decisão da direção. Não, de um homem só, estamos a falar de um órgão coletivo, não é? Desculpa, estamos a falar da Comissão de Ética. Portanto, aqui foi uma Comissão de Ética que existe no partido, como existe em outras forças políticas, não tem tanto destaque como tem o Chega, mas nós já sabemos que o Chega é sempre aquele partido que tem sempre mais destaque. Tem um foco em cima. Não nos importamos disso. Mas, e em parte isso não será por aquilo que agitam nas redes sociais? Ainda há pouco falava, essa é uma ideia que se quer fazer passar nas redes sociais. As redes sociais estão no discurso do Chega, não só dos mais antagonistas ao Chega, mesmo dentro do próprio partido, mas que não se revêem na direção, como a própria direção. A batalha é nas redes sociais. Eu percebo a pergunta, mas como jornalista percebe isso também que eu lhe vou responder. Repara, o Chega tem sido aquele partido que tem sido posto de lado. O Observador é uma das exceções, das honrosas exceções, mas tem sido posto de lado por a grande maioria da comunicação social. Se não for as redes sociais, o nosso sustento, o nosso fazer passar a nossa mensagem ao eleitorado, então será onde? Mas é depois aí que tem as guerras intestinas nas redes sociais. Mas todos os partidos têm. Acredite. Olha, mas esta tem mais destaque. Pois lá, essa é que é a diferença. Mas se for a ver as redes sociais da Iniciativa Liberal ou do PSD ou do PS, veja o que se passa lá. Passa-se quase a mesma coisa. Mas não há uma comissão de ética a expulsar ou a suspender as pessoas? Será que não há? Vamos àquela noite, vamos àquela história... Formalizada não. Vamos àquela noite do Partido Socialista onde foram expulsos mais de 120 militantes? Aqui o ponto é, estamos a falar de uma comissão de ética que foi criada... Inês, estamos há 10 minutos a falar de uma coisa que tem pouco interesse e pouca relevância para os ouvintes. É verdade. Vamos já avançar, mas estamos a falar de uma comissão de ética que foi criada exatamente com este intuito, suspender as pessoas que não estavam de acordo com a direção do partido. Não, criar regras. Repara, há pessoas que são suspensas, não é por não estar de acordo com a direção do partido, é por se ofenderem uns aos outros. Não há bom senso, não chega, não é? Não chega, acontece nos partidos todos. E não é só nos partidos, em tudo na vida. E as redes sociais proporcionaram isso. Em tudo na vida. Isso acontece. As pessoas perderam perderam um bocadinho, e isto não acontece só no Chega, volto a referir. Isto acontece em todo lado. Às vezes as pessoas perdem um bocadinho a noção de educação e até da maneira como podem tratar os outros. Mas um partido não vive da divergência de opiniões internas. Mas nós temos divergências internas. Não, às vezes as pessoas pensam que nós estamos ali com o André Ventura e que dizemos sim a tudo. Não. Há discussões. Falamos. Mas essa é a imagem que passa. Mas a imagem que passa é aquela que por vezes querem passar. Agora, a realidade é esta. Existem dentro do Chega discussão de ideias. Existe discussão de ideias. Ninguém está ali e diz que sim com a cabeça a tudo. E isso é o que faz. Quem tem saído é isso que acusa a direção. Ouça, mas e porquê é que saíram? Porquê é que não saíram antes das eleições? Ou antes de ser conhecidas as listas de deputados? Então, as divergências, a direção, o rumo da direção era o mesmo. Só que depois houve uma lista de deputados que, se calhar, eles pensariam, talvez, que iriam para deputados e depois não foram. Acho que é apenas isso que está em causa, não terem conseguido um lugar? Até provarem o contrário. E aquilo que estão a fazer é precisamente isso. Pedro Pinto, por falar em divergências, vários governantes têm feito questão de sublinhar o diálogo com aquilo a que chamam partidos democráticos. E o Chega ficou de fora das negociações do orçamento, por exemplo. Entretanto, o seu partido foi aquele que mais propostas, mais alterações que o PS propôs na especialidade na discussão do orçamento foram acompanhadas pelo Chega. Portanto, o Chega aprovou essas alterações do PS. Não há aqui rancores? Não, são duas coisas completamente distintas. Primeira coisa, vamos por partes. Foi um partido que foi a terceira força política, que teve 400 mil votantes e que não foi recebido pelo Primeiro-Ministro quando, ainda na altura, o governo não tinha tomado posse, mas já sabia que ia ser o novo Primeiro-Ministro, que era o mesmo, e que não foi recebido e não foi ouvido para estes 4 anos e meio de governação. Não, Portanto, nós estamos a falar dessa fase, estamos a falar na fase a seguir em que há negociações com vários partidos. Já lá vamos. Depois mas não temos muito tempo, Pedro Pinto. Entramos na negociação com vários partidos e meteram-nos de lado, como têm feito. Apresentámos 309 propostas, fomos o segundo partido que apresentámos mais propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Foram todas recusadas. Foi um cerco sanitário que nos fizeram,
claro como a água por pura ideologia, nada mais, porque temos propostas muito válidas, temos propostas para realmente mudar a vida dos portugueses e foram todas recusadas. Esse é o ponto. Mas isso até convém ao Chega. Isso até convém ao Chega. São opiniões. Eu preferia que algumas... Não, isto dentro eu percebo a posição do partido eu percebo contra o sistema. Eu percebo a pergunta, mas eu preferia que as propostas do Chega, algumas delas, ou a grande maioria delas, fossem aprovadas porque iria realmente melhorar a vida dos portugueses. E nós estamos cá para melhorar a vida dos portugueses. Em relação à segunda parte da pergunta, das votações que fizemos ao lado do Partido Socialista. Para já, a primeira coisa é que nós não estamos aqui por ideologia. Nós estamos aqui para melhorar a vida dos portugueses. Se existem propostas, seja do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, da Iniciativa Liberal, do PSD, que melhoram a vida dos portugueses e que estão coordenadas com as nossas ou que é o nosso sentido, nós votaremos a favor. Sempre fomos assim. André Ventura, quando estava sozinho, fez isso. Nós fazemos igual. Estas propostas foram, na sua grande maioria, e se forem ver as propostas que foram aprovadas do Partido Socialista, têm a ver com normas estruturais. Coisas de artigos que estavam errados e que se mudou. A grande maioria dessas propostas foram essas. E podem ir ao pormenor das propostas e vão ver que é assim. Em contrapartida, nada do que o Chega propôs recebeu luz verde nas negociações na especialidade. Que tipo de relação é que espera numa bancada parlamentar que lidera? O que é que espera? Qual é a relação que espera com o PS, com o Parlamento, com os outros partidos, quando vê que nenhuma das propostas foi aprovada e muitas delas, estamos a falar, tiveram a recepção de muito poucos partidos? Inês, desde o princípio que o Chega entrou no Parlamento com o deputado único André Ventura, que ele referiu logo que não estão ali para fazer amigos. E nós também não estamos ali para fazer amigos. Nós estamos ali porque houve 400 mil portugueses que votaram em nós e levaram-nos a terceira força política. Estamos ali para trabalhar e para apresentar propostas aos portugueses. Estamos ali para ser um partido de governação no futuro. Esse é que é o ADN do Chega, por aí é que o Chega tem que ir. Se os outros partidos querem ter relação connosco ou não querem ter relação connosco, isso aí o problema também não é só nosso. Agora, do Chega nunca vão perder o ADN, nunca vão perder o caminho, nem nos vendemos a ninguém. Diz que não é um problema para vocês, mas hoje, por exemplo, na conferência de imprensa que deram há pouco, depois da eleição como líder parlamentar, disse que o Chega é colocado à margem, palavras suas, claro. E que é visto como um partido a evitar pelos outros partidos. Sim. Esta ostracização de que muitas vezes o Chega se queixa, e sendo um dos maiores partidos, é um dos maiores desafios que tem enquanto líder da bancada parlamentar e que o próprio partido tem enquanto partido? Eu percebo a pergunta e vou-lhe dizer sinceramente. Eu quando há pouco disse o evitar, e a palavra é minha, ninguém pôs palavras na boca, é o que nós sentimos. Mas o que os outros deputados e o que os outros partidos têm de perceber é que eles, ao tentarem evitar o Chega, estão a evitar 400 mil portugueses que votaram democraticamente, que saíram de casa para votar num domingo, dia 30 de janeiro, e que merecem ser reconhecidos como os outros portugueses. Não pode haver portugueses de primeira nem portugueses de segunda. Aqui ninguém anda a perguntar quem é que votou no Chega, ou quem é que votou no PS, ou quem votou no PSD. Agora, as pessoas têm que ser respeitadas. O Chega é um partido político. É a terceira força política em Portugal. Tem que ser respeitado como os outros partidos. Isso que nós queremos. E em nome desses portugueses de quem fala, não haverá necessidade de uma institucionalização perante o Parlamento que permita até aos outros partidos que sejam aprovadas, por exemplo, propostas, porque não há nenhum partido que não tenha visto nenhuma proposta aprovada. Estamos a falar de algo quase inédito. A Inês já pensou que isso pode ser até uma tática do Partido Socialista? Mas é proveitosa. O facto de vos deixar, digamos, como uma wallflower encostada à parede. Não, já percebi que a Inês nunca pensou nisso. A cara que fez, já percebi que ela nunca pensou nisso. Não vou responder a isso. Então, porque vamos pensar e ser sérios. Porque é que o Partido Socialista aprovou propostas do LIVRE? A maior parte delas concordava com elas. E estavam combinadas. Claramente. Aliás, o LIVRE tem sido o apêndice, quer o LIVRE, quer o PAN, o apêndice do Partido Socialista. O LIVRE, inclusive. Mas o Chega queria combinar alguma coisa com o PS também? O Chega não queria combinar nada com ninguém. O Chega apresentou propostas válidas, algumas até parecidas, quer com o PSD, quer com o PS, mas como era do Chega, foram rejeitadas. Mas aí voltamos à questão inicial. O Governo não quis ouvir o Chega. Sim, o Chega não se fez ouvir pelo Governo. Como é que há a possibilidade de sair desta roda? Cá estamos nessa luta. Há um dia que vão ter que nos ouvir. Há um dia que o povo português vai dizer que o Chega tem direito a estar no governo ou o Chega será governo. Esse dia vai chegar. E acredito nisto que eu vou dizer. Está mais perto
do que aquilo que as pessoas pensam. Porque o povo português está a sentir todos os dias no bolso, cada vez que vai testar o carro à bomba de gasolina, cada vez que vai a um restaurante, cada vez que tem quase que pagar para vir trabalhar, acredite que o povo português vai perceber o que é o Chega e o que é o ADN do Chega. Estava a falar da estratégia do PS, mas vamos olhar agora aqui um pouco para a direita e também para a relação com o PSD. O PS, já sabemos, vai chumbar a Comissão de Inquérito ao Acolhimento de Refugiados, que é proposta pelo Chega. O PSD vai abster-se. Entretanto, percebemos também que o Chega está em contactos quer com o PSD, quer com a Iniciativa Liberal, para fazer avançar uma comissão de inquérito potestativa, sendo que o novo líder do PSD, é aí que eu quero chegar, defendeu a criação desta comissão de inquérito. O que é que espera de Luís Montenegro e também da bancada parlamentar com este novo rosto na liderança do PSD? Olha, aquilo que eu espero de Luís Montenegro é uma coisa muito simples, que é que faça oposição. Que se junte ao Chega a fazer a oposição, porque ao fim e ao cabo nós levamos aqui uns meses de legislatura e a única oposição que há naquele Parlamento é a do Chega. O que é que nós gostaríamos deste novo PSD, se pode dizer assim, ou pelo menos desta nova liderança? Que se junte ao Chega a fazer a oposição. A Iniciativa Liberal não faz oposição? A conversa ontem de André Coelho Lima, já lá vamos, a conversa ontem de André Coelho Lima percebeu-se claramente que vai existir uma divisão entre a bancada do PSD e a liderança. Percebeu-se claramente, ele próprio disse isso. Luís Montenegro ainda não manda aqui, quem manda aqui somos nós. Não foram palavras minhas, foram palavras de um vice-presidente ainda do PSD. Quanto à Iniciativa Liberal, não. A Iniciativa Liberal faz uma ténue tentativa de oposição. Até porque percebeu-se claramente nestes meses aquilo que nós dizíamos antes das eleições. Se fosse preciso ao Partido Socialista para governar, os deputados da Iniciativa Liberal lá estariam ao lado do Partido Socialista para dar uma maioria absoluta. Não tenho dúvidas nenhumas. A vossa flexibilidade é diretamente proporcional à inflexibilidade dos outros partidos. E vou-lhe dar este exemplo. Repare que, no princípio, a Iniciativa Liberal não se queria sentar entre o Chega e o PSD. Queria-se sentar entre o PSD e o PS. E eu até lhe vou dizer mais. Mas acha que isso tem alguma coisa a ver com o Chega? Neste princípio, não, tem a ver com o que é mesmo a Iniciativa Liberal, porque rapidamente... É um partido de esquerda, acho que... É um partido que tem muita coisa igual ao Bloco de Esquerda. Compara uma coisa mas do ponto de vista dos costumes. De vários pontos de vista. Compara muito o Bloco de Esquerda, o programa do Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal, e vai ver que, tirando a parte da economia, vai ver que tem muita coisa parecida entre o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal. Já que fala da Iniciativa Liberal, também é um bom parceiro? A Iniciativa Liberal será um parceiro, se quiser ser um parceiro, será um parceiro. Terá que mudar, certamente. Há uma coisa que mudar ideologicamente? Não, há uma coisa que nós não vamos fazer, é dar a mão ao Bloco de Esquerda e passear e desfilar na avenida pelo 25 de Abril. Isso o Chega não fará, certeza absoluta. O Chega não comemora o 25 de Abril? O Chega comemora o 25 de Abril, mas também comemora o 25 de Novembro. É por isso também... Mas pode comemorar as duas coisas. Ninguém o impede de comemorar as duas coisas. Vamos ver. Nós vamos fazer uma grande marcha no dia 25 de Novembro, em Lisboa. Estou-lhe a dar em primeira mão uma notícia, já que a Inês gosta de notícias em primeira mão. Vamos ver qual é que será a posição da Iniciativa Liberal e se vai juntar a nós ou não. Mas se juntar... Será bem recebido, como toda a gente. Deixe-me só fazer aqui, voltar só um bocadinho atrás. Repare que a Iniciativa Liberal nunca disse a ninguém que é de direita. Tem até muita teoria. Mas Pedro Pinto, não é preciso ser de direita para celebrar o 25 de novembro? Não estou a dizer isso. Não foi isso que eu disse. Aliás, o PS é tão responsável estamos a falar, 25 de novembro como outro qualquer partido. Todos os partidos políticos, aliás. Menos o PC. Menos o PCP. É isso que eu ia dizer. E o Bloco de Esquerda que não existia também na altura. Mas aquilo que eu lhe ia dizer era outra coisa em relação à Iniciativa, não era a Iniciativa Liberal, era em relação ao PSD. Nós estamos abertos a todos os partidos que se queiram juntar ao Chega. Isto é... Mas tem dito, por exemplo... Aliás, André Ventura propôs inclusive uma grande convergência à direita e convidou os partidos políticos, todos de direita, para nos juntarmos, cada um com a sua ideologia, não perdendo cada um a sua matriz. Mas liderado por quem? Esse bloco de direita? Pelo PSD ou pelo Chega? Não, vamos lá ver. Fomos nós, o convite partiu do Chega. O convite partiu de André Ventura e do Chega e para uma grande reunião, um grande congresso, aqui não interessa quem lidera, aqui interessa que o convite foi nosso, e para nos juntarmos todos e falarmos de política e políticas de direita a sério. Agora, nós temos que criar em Portugal, e as pessoas têm que perceber isso definitivamente, uma grande alternativa ao socialismo. Porque senão o socialismo perpetua-se no poder. Se nós não criamos, se a direita ou os ditos partidos de direita, porque há coisas que nós vemos que o único partido de direita começa a ser o Chega. Mas se os grandes partidos de direita, ou que se dizem de direita, se juntarem para não perpetuar de vez o socialismo, porque senão não chegarem ao entendimento
se não chegarem a uma série de acordos que têm que fazer estruturais até para o futuro do país, o socialismo perpetua-se no poder e esse será um problema. O facto de os eleitores do PSD terem escolhido Luís Montenegro torna mais possível ou menos improvável uma futura coligação ou um acordo entre o Chega e o PSD? Não vamos ainda traçar estes cenários de coligações nem de acordos. Mas à partida Jorge Moreira da Silva disse não e Luís Montenegro não. É isso que eu ia dizer. Portanto, com Jorge Moreira da Silva não haveria certamente conversa, porque ele sempre disse que não haveria conversa. Luís Montenegro percebeu que não haverá governo de direita em Portugal sem o Chega. Isso já se percebeu, isso é claro como a água. Para haver no futuro um governo de direita em Portugal, terá que integrar o Chega. Já agora, só para terminar, não sei como é que estamos aqui de tempo. Já estamos a ultrapassar o tempo. Já estamos a terminar, bolas. Pedro Pinto é também secretário-geral do Chega. As eleições europeias vão ser uma prova de fogo para o partido, para consolidar o que alcançou nas legislativas e mostrar que não é um daqueles fenómenos políticos que cresce rápido e pode desaparecer rápido também. O que é que tem pensado para as europeias e se não acredita que há esta possibilidade de o partido implodir numas eleições como estas? Não, implodir porquê? O Chega passa de 1 para 12 deputados. Passa a terceira força política. Nos Açores elegeu dois deputados. Elegemos nas autárquicas centenas de autarcas. Implodir porquê? Portanto, até o momento o Chega só tem tido vitórias. Mas qual é que é o objetivo para as europeias? No dia que tiver uma derrota, será vista e será analisada de outra maneira. Agora, implodir um partido por causa disso? Não. Antes das europeias, temos umas eleições muito importantes, que é as do ano que vem na região autónoma da Madeira, onde o Chega também pretende entrar no Parlamento, como entrou nos Açores. Para isso vamos apostar também forte nessas eleições e depois, a seu tempo, pensaremos nas europeias. Já estamos também a trabalhá-las, mas temos ainda mais tempo para pensar. Agora, os objetivos serão traçados na altura certa. Portanto, não se quer comprometer com nenhum objetivo. Há uma coisa que é certa, o Chega vai eleger deputados europeus, isso não temos dúvidas nenhumas. Pedro Pinto, obrigada por ter estado no semáforo político. Pedro Pinto foi eleito há poucas horas líder parlamentar do Chega.